Fala pessoal, tudo bem? Saudações aos leões e leoas aí que acompanham o canal. Graças a Deus estamos crescendo, contando com a sua força, sua ajuda, com as suas orações e Deus permitindo a gente ir crescendo devagarzinho, a passo de formiguinhas, mas a grandes feitos, né? Eu queria falar aqui agora, pessoal, sobre uma situação que pode ocorrer acerca dessas taxações e da situação da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, se caso ela for descumprida por determinadas empresas no Brasil. Ela tem vários desdobramentos e pode se desenrolar numa situação de calamidade, de uma crise sanitária e de saúde, talvez sem precedentes para nós agora, caso não seja cumprido conforme é mencionado pela lei americana. O sistema americano de pagamento no mundo é utilizado no mundo todo e principalmente na América, né, no mundo ocidental e na Europa, América, Oceania, todo mundo ocidental, para te falar a verdade, né? Ocidental ou que foi colonizado pelos anglo-saxões ou pelos hispânicos, né? Agora a situação é a seguinte: eles conseguem rastrear as movimentações. Não significa que o Alexandre de Moraes vai passar apertado, igual muita gente está falando, nossa, vai passar apertado e tudo. Não, ele pode talvez fazer um DOC para receber em espécie, pode utilizar o cartão de outras pessoas, ele não vai ficar limitado. Se a liberdade dele não está limitada, pressupõe-se que ele também não vai ficar limitado, né? Então isso aí não é um problema direto para ele, né? Mas caso não for cumprido, as empresas brasileiras ou empresas americanas que atuam aqui no Brasil ou empresas brasileiras que têm atuação com empresas americanas, têm negócios nos Estados Unidos, não atenderem às solicitações da lei, pode haver um desdobramento pior e esse desdobramento pode, por consequência, cair na fase aonde todo o negócio que for feito com o Brasil possa receber uma sanção muito maior e nós vamos sofrer da seguinte maneira: o Brasil hoje ele importa mais de 80% dos insumos de medicamento dos Estados Unidos. Mais de 80% é dos Estados Unidos ou de empresas que têm negócios com os Estados Unidos. Na área de equipamentos médicos ainda é pior, porque a maioria deles tem assistência e tem sede nos Estados Unidos. Então, se por exemplo for descumprida qualquer uma das vertentes dessa lei, e ela vai chegar para outros ainda, né? Ainda vai chegar para outros entes da federação que estão juntos, arrolados no mesmo processo, né? Eles já rastrearam, já sabe quem é, sabe que existe um financiamento, sabe que existe um dinheiro por trás e eles já estão determinados a buscar as soluções dentro da lei americana conforme eles têm desejo. Agora você imagine, você que tem plano de saúde, você vai usar o seu plano de saúde, mas o hospital, mesmo particular, não tem condições de arrumar um equipamento que quebrou porque a peça é americana, importada. Entendeu? Então as sanções podem chegar a esse ponto e nós não utilizamos tecnologia de outras regiões praticamente para poder operar o sistema de saúde brasileiro. Tudo aqui era muito pautado nos Estados Unidos. Mesmo que agora for pautado a China, muita coisa ainda tem que passar por debaixo da ponte para poder trocar sistemas médicos, trocar equipamentos médicos, trocar muita coisa, fazer adaptações de produtos e serviços para a realidade do brasileiro e para a realidade atual e futura, que pode piorar muito. O seu plano de saúde, independente de qual seja ele, pode, além de piorar o atendimento, pode aumentar as taxas, os valores, mesmo com aquela cautelar que diz que não pode aumentar sem a devida programação de ano em ano, pela ANS e tudo mais.
Só que a preocupação é a seguinte: mesmo se não aumentar, o problema é não funcionar. O problema é não funcionar. Então, qualquer empresa que tiver uma ligação, uma relação com os Estados Unidos nesse momento, até mesmo empresas de saúde, dependendo das quais forem, não poderão atender a figura do ilustríssimo senhor Alexandre de Moraes, pelo fato de poder acarretar sanções a nós aqui. Essa situação que está tendo no Congresso, onde os deputados e alguns senadores estão obstruindo as pautas para exigir a votação do impeachment do Alexandre de Moraes e da anistia irrestrita a todos que estavam envolvidos nos atos de 8 de janeiro, que muitos estão dizendo que é para livrar o Bolsonaro, livrar tal pessoa, tal, não. Não é só para isso. Os Estados Unidos iam taxar o Brasil, independente de qualquer situação que houvesse com a família Bolsonaro, por causa da situação do Brasil no BRICS, aonde o Brasil foi enrolado, né? Chegou um cara que foi o Lula, que eles viram que tinham vícios, poucas virtudes, muita vaidade, e eles injetaram no Lula uma ideia, colocaram ele de frente como cabeça, e ele aceitou essa situação. E ele saiu a dizer que tinha que descentralizar a economia mundial no dólar, que o BRICS ia criar uma moeda própria, que não podia ficar submetido às negociações da economia americana, das empresas americanas na bolsa, que não podia ficar submetido a ter uma quebra. Eles preveem, muitos estudiosos preveem uma dificuldade financeira nos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Mas é uma dificuldade que para eles não vão sentir. Então, para nós aqui, pode ser que sinta muito, né? Porque a gente depende mais deles do que eles da gente. Então, se houver uma crise lá, o governo aqui já está se preparando para não precisar, não depender deles diretamente. Só que isso está trazendo um desconforto muito grande nas relações internacionais do Brasil com os Estados Unidos, com os aliados americanos, pelo fato do Brasil estar se aliando a poderes que outrora foram ditos ditatoriais e até mesmo que financiavam, né, todo mundo sabe aí, as ações de incursão contra a vida de outras pessoas, né? Então, o problema do Brasil, de toda maneira, ele ia ser taxado. Talvez não em 50%, talvez houvesse uma benevolência do governo americano pelo tempo de comércio entre os dois países, pela amizade recíproca entre os dois países, mas chegou num ponto onde o Trump foi muito ofendido. E no primeiro mandato o Trump foi feito de palhaço, foi muito ofendido, e agora ele está fazendo as coisas conforme os americanos esperavam que ele fazia no primeiro mandato. Não se iluda. Se o Bolsonaro tiver a chance de se candidatar e de disputar a eleição e porventura ganhar, ele vai agir conforme o Trump. Aí vai ser a hora dele ter a faca e o queijo na mão e todos os indícios prontos para ele agir conforme o Trump está agindo. Vai melhorar a situação do país imediatamente? Não. Não vai melhorar a situação do país imediatamente. Mesmo se entrar o Bolsonaro, outra pessoa de direita ou de centro-direita ou de esquerda moderada, que seja liberal na economia, infelizmente o país vai demorar para melhorar nesse quesito, até reajustarem as taxas, os valores, as situações. Mesmo se houver a anistia, mesmo se houver uma contrapartida do governo brasileiro à boa vista dos olhos do governo americano, ainda vai demorar para poder tomar os rumos necessários para o conserto econômico da nação, tendo em vista que nós temos um déficit agora muito grande para o final de 2025, mesmo recolhendo todos os impostos que o governo tem recolhido, haja vista que no governo anterior terminou em superávit, né, tanto primário quanto nas exportações, em outras
e em outras áreas macroeconômicas do país, né? Principalmente no agronegócio. O agronegócio pode sofrer muito porque se o Brasil aplicar essas sanções, se os Estados Unidos aplicar essas sanções, o agronegócio sofrerá pelo fato de 90% dos insumos de fertilizantes, 85% dos insumos de fertilizantes, serem importados da Rússia, como também o diesel. O diesel da Rússia era o mais barato e o Brasil importava diesel da Rússia. Então, as relações entre os países estão sendo monitoradas pelo governo americano e, se continuar desse jeito, infelizmente nós vamos sofrer essas sanções e pode dar um agravamento de uma crise sanitária e uma crise de saúde aqui no Brasil jamais vista, sendo que, por exemplo, o SUS já não funciona perfeitamente, funciona, mas não perfeitamente. Ele é ótimo se você não morrer antes, mas pode atingir quem tem plano de saúde privado, ou quem também tem condições financeiras para poder desenrolar todos os seus processos de saúde hoje. Mesmo se você for sair daqui, se sua base tiver ela tiver lastreada no real, se tiver lastreada no real, no valor do real, ele vai ter uma queda de valor muito grande e talvez você não consiga cumprir com esses determinados acordos o qual você tem feito. Então, a parte da saúde vai sofrer muito. Quem tiver condições de adiantar processos, adiantar cirurgias, resolver problemas de saúde que possam ser agravados, eu olho que, assim, não posso orientar, não sou um especialista, mas eu vou me adiantar para que eu possa resolver meus problemas, tendo em vista que eu tenho um problema de visão muito grave e outros problemas de saúde para cuidar, assim, com a minha família. Muito feliz por conversar com vocês. Espero que vocês se inscrevam, compartilhem, estejam conosco. Não coloco links aqui por enquanto, não coloco fontes aqui por enquanto, mas tudo isso que eu falei você pode pesquisar no Google, né? Pesquisa aí sobre a quantidade de medicamentos que a gente importa dos Estados Unidos, os insumos para fazer os medicamentos. Pesquisa aí as aplicações da Lei Magnitsky. Se a Lei Magnitsky não for cumprida no Brasil, as aplicações das sanções podem levar a um colapso financeiro e sanitário. Então, entre outras coisas, pode agravar muito a distribuição de alimentos no país, aonde por falta do adubo, por falta dos fertilizantes, a situação possa chegar, porque não adianta a gente não ter dinheiro, a gente está quebrado, e comprar da Rússia com um valor muito alto, que também, mesmo que haja produção, ainda vai haver a alta dos preços, então pode haver uma crise na alimentação, independente da sua classe social. Então, aquela conversa de Partido dos Trabalhadores, de partido, esse governo pro rico, esse governo pro pobre, acabou. Agora é tudo a mesma coisa. Englobaram tudo em uma única classe social, seja rico, pobre, qualquer um agora, nós podemos dizer que está extremamente lascado, né? O investimento é fé. Primeiro investimento de sua vida é a fé. Para você ter resiliência, compreensão, fortitude, inteligência emocional. Não significa que você não vai titubear, não significa que você não vai ter medo, não significa que você não vai errar, não significa que você já vai ser o melhor investidor da sua casa, que você já vai resolver todos os problemas, que você não vai precisar de ninguém, não. Significa que todas as vezes que você tiver uma dificuldade, todas as vezes que você chorar, Ele vai estar lá com você para poder te dar forças para continuar. Deus abençoe a todos. Segue a gente aí nas redes sociais. Falou e até mais, hein?